Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é a sexta aula de Iniciantes Totais em Java utilizando Eclipse. Nessa aula a gente vai dar uma olhada no desenvolvimento Test Drive ou Test Drive Development e a gente vai mudar o método toString para melhor demonstrar o que existe no nosso objeto pessoa. A primeira coisa que a gente deve tomar consciência é o que faz o método toString. Ele devolve as características, todos os atributos que existem na nossa classe. Então a gente vai dar uma olhadinha melhor nele aqui no Scrapbook. Então aqui a gente criei uma nova pessoa, coloquei o nome Ronaldo e daí pedi para ele usar o método toString na pessoa P. Lembrando que o método toString ele é herdado da classe Object, que é aquela classe mãe de todas as classes, né? Então esse método é herdado dela. Então a gente vai selecionar ela aqui e vai dar um inspect para ver o resultado do toString. Aqui eu vou dar um zoom para vocês olharem melhor. Aqui a gente pode ver que o toString do objeto P, ele voltou aqui todo esse endereço, org.iniciantestotais.tutorial.pessoa e daí o número hexadecimal. Esse é o endereço completo da minha classe pessoa e esse número hexadecimal aqui é o resultado do toString da pessoa P. Ok, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reescrever esse método toString para que melhor represente a nossa classe pessoa. Então eu vou, como eu falei lá a gente vai utilizar o método TDD, que é o método o Test Drive Development, que é o que? É um jeito de ágil desenvolvimento de software, ou mais conhecido como programação XP, e ele também serve para a gente escrever antes os testes que os métodos propriamente ditos. E eles servem como especificação e documentação do nosso código posteriormente. Além do mais, o Eclipse ele tem uma grande suporte para o desenvolvimento de Drive. Então a gente vai reescrever aqui vamos fazer um teste de toString para depois escrever o método propriamente dito. Lembrando aqui que para eu escrever o método eu vou colocar antes do último fecha-chave aqui, dar um espaço, digitar pub, minúsculo, claro, método minúsculo, pub, Ctrl espaço, eu vou escolher aqui o primeiro, sempre utilizando o assistente de código, claro. O tipo que eu quero retornar é void, eu não quero que ele retorne nenhum tipo. O nome, eu vou colocar aqui test toString. E aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele retornar ou para ele usar esse método toString para ver o que eu consegui com ele. Então eu vou criar uma nova pessoa, new, uso sempre assistente de código. Pessoa, tab, o nome da pessoa vai ser P4, argumentos nenhum, tab, enter. Agora eu vou setar aqui o nome do meu P4 para Bart Simpson e vou setar o número de livros que ele tem, o número máximo de livros que ele pode emprestar para 7. Ok. Agora para eu utilizar vou dar um tab aqui para ficar melhor. Para eu testar meu método toString, eu vou criar uma string aqui. String teste. Vou pedir para ele receber o que eu quero, o que eu vou esperar do meu teste. Então, eu vou querer que o meu teste ele retorne uma frase do tipo
Bart Simpson tem 7 livros, no caso, né? Livros, ponto e vírgula, e daí aqui eu vou usar o mesmo método que eu usei para os outros testes, que é o assert equals. Assert equals, o esperado é a minha variável test, e o atual é o meu p4.toString. Ok. Agora eu vou usar aqui vou rodar esse meu teste e ver o que eu tenho de resultado. Aqui no rerun test, como esperado, deu uma falha aqui no teste, então a gente vai ver que falha deu. Compare expect to atual. Então o que aconteceu? É aquilo que eu mostrei no scrapbook. Eu espero essa frase Bart Simpson tem 7 livros e atual tem o toString do object lá, herdado do object, que é o endereço inteiro da classe pessoa, e daí um hexadecimal aqui. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai reescrever o método toString lá na classe pessoa. Então a gente vai vir aqui na classe pessoa. Lembrando que a ordem dos métodos não é importante, só deve ser colocada aqui antes do último fecha-chaves. Então eu vou escrever aqui o meu método toString pub método void, que retorno tipo string, nome toString. Ok, tab. E aqui dentro do meu código eu vou retornar o que eu quero que apareça no meu toString. Então o que eu quero? Primeira coisa, eu preciso do nome, this.nome, daí sempre eu concateno com mais, daí como eu coloquei lá no meu compare, lá no meu teste, eu vou o nome, daí tem 7 livros, então tem, daí mais o número de livros, no caso this.maxLivros, e por final a palavra livros, né? Livros, opa. Ok, é isso que eu quero retornar no meu toString, ponto e vírgula. Ok, deixa eu aumentar aqui. Então o que eu tenho no meu método toString? Return this.livro. Aqui os espaços não fazem diferença, então podem estar sem espaços. O que faz diferença é realmente quem está dentro das aspas duplas, no caso. E agora eu vou testar lá novamente esse meu método com o rerun test. Okay. Run test. Antes de continuar aqui, ó, esse simbolozinho quer dizer que eu reescrevi o método toString herdado da classe objeto. Então eu vou rodar de novo aqui o rerun test. Mesmo assim ele deu errado, então eu vou clicar aqui no Bart Simpson, ver o que deu de errado. Aqui a gente pode ver que essa frase aqui não ficou parecida com o que tem atualmente. Isso porque a gente esqueceu de alguns espaços aqui, ó. Antes do tem, depois do tem, antes do livro, depois do livro. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Então, antes do tem um espaço, depois do tem um espaço, e antes do livro espaço. Agora sim, vou rodar aqui. Ele vai voltar todos os meus testes corretamente. Bom, é isso, pessoal, por essa aula. Na próxima aula a gente vai escrever a classe livro e continuar com o desenvolvimento utilizando o test drive. Por hora só e até a próxima.